E aí, Brasil! Nos últimos dias saiu uma notícia de um jovem lá da Paraíba que cometeu suicídio pelo fato de se sentir a vergonha da família pelo simples fato de ser gay. E essa notícia me fez lembrar de um filme muito importante, que é o filme Orações para o Bob. Hoje o tema é sério, vamos falar sobre suicídio da população LGBT. Então, para quem ainda não conhece a história, eu pergunto, quem é Iago Oliveira? Bom, Iago Oliveira era um paraibano, nosso conterrâneo, da cidade de Sapé, e ele morava em João Pessoa. Ele era fã do David Bowie e muito querido pelos amigos também. E no mês de janeiro ele fez uma publicação no Facebook falando de diversos problemas que existiam dentro da família dele. E ele falava que roupa suja se lavava em casa. Mas o mais importante nesse depoimento era que no final dele elencar vários problemas, ele se sentia o maior problema da família, a maior vergonha da família pelo fato de ser gay. A publicação do Iago viralizou, já chegou a mais de 40 mil compartilhamentos no Facebook e trouxe à tona essa discussão sobre a questão da não aceitação das famílias sobre seus filhos e filhas que são LGBTs. E infelizmente, no último dia 14 de março, o Iago foi encontrado enforcado dentro do seu próprio quarto, ou seja, ele cometeu suicídio. E após a notícia da morte do Iago, essa tragédia que aconteceu, o que mais chamou a atenção e revolta também ao mesmo tempo foi a declaração que a mãe dele colocou entre os comentários, que dizia o seguinte: "O homem lá de cima atendeu meu pedido. Prefiro um filho morto do que vivo e pecador. Seria uma eterna vergonha e uma desonra sem tamanho." A história da morte do Iago lembra muito a história de um filme, que é um filme chamado Orações para o Bob, baseado em uma história real de um rapaz que na década de 80, nos Estados Unidos, sofria muita pressão para poder deixar de ser gay. A mãe, a Mary Griffith, que quando descobriu que o Bob era gay, ela começou a rezar e colocar avisos no quarto dele com provérbios, com determinados versículos bíblicos que, segundo ela, discriminavam e diziam que gays, lésbicas iriam para o inferno. E em um determinado dia ele chegou a tomar a decisão de cometer suicídio. Uma cena que tem um link com essa história do Iago é uma cena em que a mãe está com as amigas em um determinado restaurante, ela vê o Bob passando e ela sente vergonha do próprio filho. Então, muitas vezes as famílias vão sentir vergonha porque foram formadas dentro de uma construção religiosa deturpada que não corresponde ao verdadeiro sentido do cristianismo. E esse imaginário das famílias, de algumas famílias, sobre a população LGBT é um imaginário distorcido que precisa ser de fato corrigido. Após a morte do Bob, a mãe ela tomou a decisão de procurar um padre que acolhe famílias de pessoas LGBTs e ela começa a se deparar com uma realidade de que Jesus ama todas as pessoas da forma como as pessoas são. Eu fico passado como é que tem religião que prega que é melhor que a pessoa morra, que a pessoa não exista, que a pessoa deixe de viver por conta da orientação sexual. Se a mãe chega a ter um pensamento desse nível, é porque na cabeça dela a religião diz isso a ela. Porque ela não criou esse pensamento do nada. É porque existe alguém por trás dela dizendo assim, ó, é melhor que não exista a vida do que ser assim. Isso faz parte de um processo de lógica de distorção. De muitas vezes nós temos pastores, padres, pessoas que são consideradas lideranças religiosas que não colocam em prática o verdadeiro sentido do que Deus prega, do que é o verdadeiro sentido do amor incondicional. Quando eu assisti esse filme, eu chorei muito porque eu me identifiquei pelo fato de ter nascido em uma cidade do interior, uma família muito religiosa, e de ter passado também por essa pressão de corresponder às vontades da minha família e muitas vezes pedir a Deus para mudar, assim como o Bob no filme, ele pede a Deus, ele reza muito para poder mudar. Só que não é possível mudar aquilo que é natural, porque nós somos assim, é muito natural. É preciso fortalecer de que a homossexualidade não é doença e também não é opção. Não é escolha. Tem uma cena muito forte em que ela tem uma crise de choro terrível porque ela assume para si mesma que eu matei o meu filho. Meu filho não se matou, meu filho não se jogou de uma ponte. Eu provoquei a morte dele através de todos os discursos que eu falava para ele, que era pecado, que era doença.
E essa cena ela é muito simbólica para provocar uma reflexão para que outras famílias de todos os Iagos, dos Tiagos, enfim, de todas as pessoas, que possam realmente assumir esse referencial com o verdadeiro sentido do amor incondicional. E no final do filme, Orações para Bob, quando a mãe dele percebe que ela foi quem causou o suicídio do próprio filho, ela reverte a fala dela em favor da população LGBT. Ela começa a se engajar para que outras famílias não sofram o que ela sofreu, não passem pelo que ela passou. Então nós esperamos que a mãe do Iago, após processar esse luto, que é muito difícil, e nós acolhemos a dor dela também, para que ela possa reverter essa postura de acusação, assim como a Mary Griffith acolheu e hoje se posiciona em torno da morte do Bob, para que futuros Iagos e todos nós possamos ter direito à nossa liberdade e à orientação sexual de forma plena. E quem aí já assistiu o filme Orações para o Bob? Quem ainda não assistiu, tá super recomendado. Recomendo para todas as famílias, tem disponível no YouTube de forma gratuita. Sim. Eu confesso que eu já chorei horrores e se eu assistir, toda vez eu vou chorar, porque é um filme muito emocionante. Deixa o teu comentário aqui, dá o teu like, compartilha esse vídeo e até a próxima!